Lucas Ferreira nunca imaginou que aceitar um turno extra como segurança do metrô de São Paulo mudaria sua vida para sempre. Era uma quinta-feira, 23h47, e ele acabara de assumir a ronda noturna na Estação Sé, uma das mais antigas e movimentadas da cidade. Mas naquele horário, com o último trem já partido, o lugar se transformava em um labirinto silencioso de corredores vazios e luzes fluorescentes piscantes. "Ferreira, você vai fazer a verificação do subsolo hoje." A voz cansada de seu Mário, o supervisor aposentando, ecoou pelo rádio. "Setor D7. Relataram barulhos estranhos lá embaixo." Lucas suspirou. O subsolo. Claro. Sempre o subsolo. Em seus 3 anos trabalhando ali, ele havia aprendido que o metrô de São Paulo tinha camadas. A parte que os passageiros viam, plataformas, escadas, catracas. Mas abaixo disso, havia túneis de manutenção, salas técnicas e ainda mais fundo, lugares que nem constavam nos mapas oficiais. "Entendido. Há caminho", Lucas respondeu, pegando sua lanterna e o molho de chaves mestras. O elevador de serviço descia lentamente, rangendo a cada andar. Primeiro subsolo, segundo subsolo, terceiro. E então, Lucas pressionou o botão que oficialmente não existia. O botão sem número, pintado da mesma cor da parede, que apenas funcionários antigos sabiam que existia. O quarto subsolo. As portas se abriram, revelando um corredor diferente dos outros. As paredes aqui eram mais antigas, de tijolo vermelho exposto, não o concreto moderno dos níveis superiores. A iluminação era precária. Apenas lâmpadas amarelas espaçadas a cada 10 metros, criando bolsões de sombra entre elas. "Setor D7", Lucas murmurou para si mesmo, consultando o mapa que seu Mário havia lhe dado. Segundo as instruções, ele precisava ir até o final do corredor, virar à esquerda e então... Um som o fez parar. Passos, distintos, ritmados, ecoando pelas paredes de tijolo. Mas isso era impossível. Ele era o único autorizado a estar ali naquele horário. "Tem alguém aí?" Lucas chamou, sua mão instintivamente indo para o cacetete em seu cinto. Silêncio. Então, os passos novamente. Mais próximos agora. Lucas acendeu sua lanterna e avançou cautelosamente. O corredor se estendia por pelo menos 50 metros à frente, reto, sem lugar para se esconder. E então ele viu uma figura ao longe, caminhando em sua direção. Mas havia algo errado com a forma como se movia. Não era natural. Era como assistir a um vídeo em câmera lenta, cada passo durando um segundo a mais do que deveria. "Pare aí! Identifique-se!" Lucas ordenou, mas sua voz traiu um tremor. A figura parou. E então, impossível, mas real, ela começou a retroceder, caminhando de costas na mesma velocidade anormal até desaparecer em uma das bolsões de sombra. O coração de Lucas disparou. Ele deveria voltar, chamar reforços. Mas algo, curiosidade, teimosia, o fez continuar. Quando chegou ao ponto onde a figura havia desaparecido, notou algo que não havia visto antes. Uma porta, velha, de metal enferrujado, com um símbolo gravado que ele não reconhecia. Um círculo com várias linhas irradiando do centro, como um sol primitivo. A porta estava entreaberta. Lucas empurrou-a lentamente. Do outro lado havia outro corredor. Mas este era diferente, muito diferente. As paredes não eram de tijolo ou concreto, eram de pedra toscamente talhada, como as ruínas antigas que ele havia visto em documentários. E o cheiro, terra úmida, mofo e algo mais. Algo orgânico e desagradável. "Isso não pode estar aqui", ele sussurrou. O metrô de São Paulo foi inaugurado em 1974. Mas aquelas paredes pareciam ter séculos. Seu rádio chiou. "Ferreira, você chegou no D7? Ferreira, me responda." Lucas tentou responder, mas apenas estática saiu. A comunicação havia sido cortada. Ele estava sozinho. Contra todo o bom senso, Lucas avançou.
O corredor de pedra descia em uma inclinação suave, levando-o cada vez mais fundo. As lâmpadas não funcionavam aqui. Apenas sua lanterna cortava a escuridão absoluta. E nas paredes ele começou a notar marcas. Não aleatórias. Eram desenhos, símbolos e nomes. Lucas se aproximou. Gravados na pedra, alguns quase imperceptíveis pela idade, outros mais recentes, havia nomes e datas. João Silva, 1978. Maria Santos, 1982. Pedro Almeida, 1995. Dezenas deles, centenas, cada um com uma data. Um pensamento aterrorizante tomou forma em sua mente. Desaparecimentos. Ele se lembrava vagamente de histórias que circulavam entre os funcionários mais antigos. Pessoas que entraram no metrô e nunca mais foram vistas. Sempre descartadas como fugas, acidentes, pessoas que simplesmente abandonaram suas vidas. Mas e se... O corredor se abriu em uma câmara, grande, circular. E no centro, algo que fez Lucas cair de joelhos. Era uma estrutura. Parecia um portal ou uma porta, mas não levava a lugar nenhum. Era apenas um arco de pedra fincado no chão, coberto pelos mesmos símbolos solares da porta de metal que ele havia atravessado. E ao redor do arco, velas. Centenas delas, algumas acesas, outras apagadas há muito tempo. Cera derretida formando montanhas irregulares no chão de pedra. Mas o mais perturbador eram as pessoas. Havia pelo menos 20 delas, sentadas em círculo ao redor do arco, imóveis como estátuas. Suas roupas eram de épocas diferentes. Lucas reconheceu uniformes do metrô de diferentes décadas, mas também roupas civis de estilos que remontavam aos anos 70, 80, 90. E seus rostos, vazios. Olhos abertos, mas sem vida, olhando para o arco como se aguardassem algo. Meu Deus! Lucas cambaleou para trás, mas esbarrou em algo. Ele se virou rapidamente e se viu face a face com um homem de uniforme. Um uniforme de segurança do metrô. Antigo, de pelo menos 30 anos atrás. Você não deveria estar aqui, o homem disse, sua voz estranhamente monótona. Ainda não é sua hora. Quem é você? O que é este lugar? Meu nome já não importa. Assim como o seu em breve não importará. O homem respondeu, apontando para as figuras sentadas. Todos nós encontramos este lugar. Todos nós fizemos a mesma pergunta. E todos nós recebemos a mesma resposta. Que resposta? Que algumas coisas existem fora do tempo, fora da realidade que conhecemos. Este portal foi construído há muito tempo. Muito antes do metrô. Muito antes de São Paulo. Muito antes do Brasil. Por pessoas que entendiam que os caminhos sob a terra não são apenas físicos. Lucas tentou processar isso. Você está dizendo que isso é... O quê? Magia? Algo sobrenatural? O homem, ou o que quer que ele fosse, sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Não uso essas palavras, mas sim algo que sua ciência não pode explicar. Este portal conecta lugares, tempos, realidades. E precisa de guardiões, por isso chamamos. Chamamos? Quem chama? O portal. Ele escolhe. Não todos. Apenas aqueles que ressoam com a frequência certa. Você sentiu, não sentiu? A compulsão de descer, de explorar, de descobrir. Não foi curiosidade comum. Foi um chamado. Lucas negou com a cabeça veementemente. Não, isso é loucura. Eu vou embora. Vou chamar a polícia, vou... Você pode tentar. O homem interrompeu. Muitos tentaram, mas o portal já o marcou. Você o viu, você o sentiu. E agora, ele não vai deixar você partir. Não completamente. Você vai voltar. Seja em um dia, uma semana, um ano. Mas você vai voltar. Todos voltam. Lucas correu. Correu pelo corredor de pedra, através da porta de metal, de volta aos corredores familiares do metrô. Seu rádio voltou à vida com estática.
Ferreira, onde diabos você estava? Perdi seu sinal por quase 1 hora. 1 hora? Para Lucas, haviam sido no máximo 15 minutos. Ele completou seu turno em estado de choque, evitando o quarto subsolo pelo resto da noite. Quando o sol nasceu e seu turno terminou, Lucas jurou para si mesmo que nunca mais desceria àquele lugar. Pediria transferência ou se demitiria. Qualquer coisa para não voltar. Mas o homem estava certo. Nos dias seguintes, Lucas não conseguia parar de pensar no portal. Sonhava com ele todas as noites. O arco de pedra, os símbolos, as figuras sentadas em círculo. E pior, começou a ver coisas, sombras nos cantos dos olhos, sussurros quando estava sozinho. E sempre, uma compulsão crescente de voltar. Uma semana depois, ele cedeu. Desta vez, desceu preparado. Câmera, gravador, evidências. Se ia enfrentar aquela loucura, pelo menos documentaria tudo. Mas quando chegou à porta de metal com o símbolo solar, ela estava trancada. Solidamente trancada. Como se nunca tivesse sido aberta. Procurando algo, Ferreira? Lucas se virou e viu seu Mário, o velho supervisor, observando-o com uma expressão que era metade pena, metade compreensão. Senhor Mário, eu preciso entrar ali. O velho suspirou pesadamente. Então é verdade. Você foi chamado. O senhor sabe? Sabe sobre o portal? Seu Mário gesticulou para que o seguisse. Eles caminharam em silêncio até uma pequena sala de descanso, onde o supervisor serviu 2 cafés antes de finalmente falar. Trabalho no metrô há 45 anos, Ferreira. Comecei antes mesmo da inauguração oficial, nas obras de construção. E eu vi coisas que não deveriam existir. Quando estavam escavando os túneis, encontraram estruturas antigas, muito antigas, não apenas indígenas, isso seria explicável, mas construções de pedra com técnicas que nenhuma civilização conhecida da América do Sul usava. E o que fizeram? O que sempre fazem quando encontram algo inconveniente. Esconderam, lacaram, construíram por cima. Mas alguns lugares não podem ser escondidos completamente. Eles permanecem, chamam e escolhem suas vítimas. As pessoas nos nomes na parede, elas desapareceram mesmo? Seu Mário assentiu gravemente. Todos casos arquivados como desaparecimentos voluntários ou acidentes. Mas eu sei a verdade. Eles foram escolhidos. E quando você é escolhido, eventualmente você se junta aos outros. Então eu vou virar uma daquelas coisas, sentado eternamente olhando para aquele arco? Não necessariamente. Existe outra opção. Uma que poucos sabem. Seu Mário abriu uma gaveta e puxou um caderno velho. Uma mulher me procurou há alguns anos. Chamava-se Marina. Ela tinha uma teoria, que segredos como esse não devem ser enterrados ou aceitos passivamente. Devem ser expostos, gradualmente, preparando as pessoas. Lucas pegou o caderno. Dentro havia anotações, desenhos e um endereço. Quem é ela? Alguém que descobriu um segredo similar. Um apartamento no centro da cidade. Ela criou uma forma de lidar com isso, de transformar o conhecimento em algo que não te consome, algo que pode ajudar outros. Como? Contando histórias, transformando a verdade em narrativas, revelando sem revelar completamente. É um equilíbrio delicado, mas funciona. Eu mesmo tentei isso por anos, sussurrando advertências, plantando dúvidas. Mas precisamos de mais. Pessoas com alcance. Com plataformas. Lucas folheou o caderno. Havia dezenas de relatos similares. Não apenas em São Paulo, mas em todo o país. Túneis sob Brasília com geometrias impossíveis. Porões em Recife que levavam a câmaras nunca construídas. Estações de trem abandonadas no Rio que ainda ouviam chegadas de trens que nunca existiram. Quantos lugares assim existem?
Mais do que você imagina. Menos do que poderiam. O mundo é fino, Ferreira. A realidade que conhecemos é apenas uma camada. E em alguns lugares essa camada é mais fina, permite vazamentos do que está além. Lucas passou as próximas semanas pesquisando. Ele procurou Marina, mas descobriu que ela havia se tornado quase uma lenda. A mulher do canal Realidade Oculta, que contava histórias que eram e não eram verdadeiras. Ele assistiu seus vídeos, leu suas descrições e entendeu a estratégia. A verdade nua e crua era demais. Mas a verdade embrulhada em mistério, em narrativa, em arte, era digerível, era explorável e, mais importante, era compartilhável. Lucas tomou sua decisão. Não se juntaria aos guardiões silenciosos do portal e não fugiria do chamado. Faria algo diferente. Faria o que Marina fazia, contaria a história. Ele voltou ao quarto subsolo uma última vez. A porta estava aberta novamente, como se soubesse que ele estava pronto. Lucas entrou, câmera na mão, e documentou tudo. O corredor de pedra, os nomes nas paredes, a câmara circular, o portal, os guardiões. E quando o homem de uniforme antigo apareceu novamente, Lucas o enfrentou com nova coragem. Eu não vou me juntar a vocês, mas também não vou esquecer. Vou contar sua história, a história deste lugar e das pessoas que escolheu. O homem o observou por um longo momento. Você acha que isso fará diferença? Fez para outros. Está fazendo. Existem mais de nós agora. Pessoas que sabem, que se recusam a ser consumidas ou ignorar. Estamos construindo algo, uma rede, um novo tipo de guardião. E se o portal não aceitar isso? Lucas sorriu. Então, pelo menos eu tentei. Mas algo me diz que vocês, ou ele, ou seja lá o que controla isso, está cansado também. Cansado de apenas consumir. Talvez esteja pronto para ser conhecido, para ser parte da história humana, não apenas seu predador nas sombras. O silêncio que se seguiu foi quebrado por algo inesperado. Os guardiões sentados, as figuras imóveis que Lucas pensava estarem mortas ou catatônicas, começaram a se mover. Lentamente, como máquinas enferrujadas voltando à vida. Suas cabeças se viraram. Seus olhos, antes vazios, começaram a focar. E então, um por um, eles sorriram. Finalmente, uma voz feminina ecoou. Era uma das guardiãs, vestindo um uniforme dos anos 80. Finalmente alguém entende. Não somos prisioneiros, somos sentinelas, mas sentinelas cansadas de guardar um segredo que ninguém sabe. Qual o propósito de guardar algo se não há ninguém para proteger? Você ainda está consciente? Lucas perguntou, atordoado. Todos estamos, sempre estivemos, mas presos entre mundos, entre propósitos. O portal nos escolheu sim, mas não nos explicou por quê. Não nos deu contexto. Apenas dever. E dever sem significado é apenas prisão. Outras vozes se juntaram, criando um coro de décadas. Histórias começaram a fluir. Cada guardião tinha chegado aqui de forma diferente, em épocas diferentes, mas todos compartilhavam o mesmo destino. Escolhidos, transformados, esquecidos. E se eu contar suas histórias? Lucas perguntou. Seus nomes, suas vidas. O que aconteceu com vocês? Não como uma tragédia, mas como uma verdade que o mundo precisa saber. Então talvez, o homem de uniforme antigo disse, e Lucas percebeu que lágrimas reais, corriam por seu rosto ressecado. Talvez possamos finalmente descansar, ou servir com propósito. Qualquer um seria melhor que esta existência vazia. Lucas passou horas ali, documentando. Cada guardião contou sua história. Como foram escolhidos, o que viram, o que sentiram. E lentamente, enquanto suas histórias eram ouvidas, realmente ouvidas, pela primeira vez em décadas, algo mudou. A câmara começou a respirar.
Não literalmente, mas Lucas podia sentir, como se o próprio espaço estivesse vivo e, após anos de silêncio sufocante, finalmente exalasse. O portal no centro pulsou com luz, não ameaçadora, mas quase aliviada? O que está acontecendo? Lucas sussurrou. Reconhecimento. A guardiã dos anos 80 explicou. Lugares como este se alimentam não apenas de presença, mas de atenção, de significado. Por décadas, fomos segredos absolutos, não existências, mas agora somos histórias. E histórias têm poder. Lucas voltou à superfície quando o sol já estava alto. Ele havia passado a noite inteira lá embaixo, mas estranhamente não se sentia cansado. Sentia-se energizado, com propósito. Nas semanas seguintes, ele começou a compartilhar. Não diretamente. Ele aprendeu com o caderno de seu Mário e os vídeos de Marina. Criou uma conta anônima. Postou fragmentos. Fotos borradas da porta de metal. Áudios distorcidos dos guardiões. Trechos do vídeo da câmara. E algo extraordinário começou a acontecer. Pessoas responderam. Não com descrédito ou medo, mas com reconhecimento. Eu conheci alguém que desapareceu no metrô em 1985. Um comentário dizia. Sempre achei que havia algo errado, dizia outro. Trabalho no metrô e sei que existem áreas que não deveriam existir, um terceiro confirmava. A história se espalhou, não como verdade absoluta, mas como possibilidade, como lenda urbana com fundação. E com cada compartilhamento, com cada discussão, Lucas sentia o peso do portal diminuir, como se, ao ser conhecido, ele perdesse um pouco de seu poder absoluto. Seu Mário sorria quando via as postagens. Você está fazendo certo, garoto. Está criando o que Marina criou, uma rede de conhecimento, proteção através da exposição. Mas nem tudo era positivo. Lucas começou a receber mensagens estranhas, avisos, ameaças veladas de pessoas ou coisas que não queriam que certos segredos fossem revelados. O portal é apenas uma mensagem dizia. Existem lugares piores, segredos mais profundos. Pare antes de chamar atenção que não pode lhe dar. Mas Lucas não parou. Inspirado, ele procurou outros funcionários do metrô que haviam visto coisas. Outros que trabalhavam em túneis, em porões de prédios antigos, em locais subterrâneos pela cidade. E descobriu que seu caso não era único. Não era nem mesmo raro. São Paulo, como muitas grandes cidades, foi construída sobre camadas, cada geração construindo sobre as ruínas da anterior. E em alguns lugares, as camadas não eram apenas temporais, mas dimensionais, finas membranas entre o mundo conhecido e o outro. Lucas organizou um encontro. Em um café discreto, 6 pessoas apareceram, cada uma com sua própria história. Uma mulher que trabalhava em reformas e encontrou um quarto que não existia nos blueprints de um prédio centenário. Um homem que explorava esgotos antigos e descobriu túneis que levavam a lugares impossíveis. Uma professora de história que pesquisava sobre os indígenas que habitavam a região antes dos portugueses e encontrou referências a lugares sagrados que coincidiam exatamente com anomalias modernas. Então não sou louco, Lucas disse, quase rindo de alívio. Somos todos loucos, a mulher das reformas respondeu. Ou todos estamos vendo a verdade que a maioria ignora. No fim, dá na mesma. Eles começaram a trabalhar juntos, documentando, mapeando, criando um registro não oficial dos lugares estranhos de São Paulo. E conforme o mapa crescia, um padrão emergiu. Os locais não eram aleatórios. Eles formavam uma geometria, um desenho na cidade. É como se a cidade inteira fosse construída sobre um diagrama, a professora disse, traçando linhas entre os pontos no mapa. Como aqueles círculos de pedra antigos, Stonehenge, mas urbano, moderno. Ou
O explorador de esgotos sugeriu sombriamente. A cidade foi inconscientemente atraída a se formar dessa maneira, como se algo embaixo estivesse organizando. A ideia era aterrorizante, mas fascinante, e explicaria muito. Por que certas áreas da cidade sempre pareciam mais pesadas, mais estranhas? Por que certos prédios tinham histórias de assombrações persistentes? Por que tantas pessoas desapareciam em pontos específicos ao longo das décadas? Lucas voltou ao portal uma última vez, desta vez com perguntas específicas. Os guardiões, agora mais comunicativos desde que suas histórias haviam sido ouvidas, confirmaram. Este portal é um nó, explicou o homem de uniforme antigo. Um ponto de intersecção. Existem dezenas deles sob a cidade, talvez centenas. E sim, eles formam um padrão, um circuito, uma máquina de certo modo. Uma máquina para quê? Isso nós não sabemos. Nosso conhecimento só vai até onde fomos permitidos saber. Mas há quem saiba mais. Há sempre hierarquias nessas coisas. Onde eu os encontro? O guardião hesitou. Você realmente quer ir mais fundo? Saber mais pode significar se tornar mais envolvido. Pode não haver volta. Lucas pensou em tudo que havia experimentado. A compulsão, o medo, mas também a sensação de propósito, de estar desvendando algo importante, algo que poderia ajudar outros. Preciso saber, não para me tornar um guardião, mas para contar a história completa. O guardião assentiu e lhe deu um endereço. Uma biblioteca antiga no centro da cidade, prestes a ser demolida. No subsolo, procure pela sala de arquivos raros. Há alguém lá que tem esperado por pessoas como você. A biblioteca estava realmente em ruínas, cercada por tapumes e avisos de perigo. Lucas entrou pela entrada lateral forçada, claramente usada por moradores de rua e curiosos. O prédio era um esqueleto. Pisos podres, paredes descascando, o cheiro inconfundível de abandono. O subsolo era ainda pior. Escuro, úmido, com som constante de goteiras. Mas no fundo, através de corredores de estantes vazias e salas de leitura fantasmagóricas, havia luz. Velas, especificamente. Dezenas delas iluminando uma pequena sala. E dentro da sala, uma mulher. Idosa, cabelos brancos presos em coque, usando óculos de leitura enquanto folheava um livro enorme. Lucas Ferreira, ela disse sem olhar para cima. Os guardiões do portal disseram que você viria. Quem é a senhora? Meu nome é Esther, e sou o que você poderia chamar de arquivista, dos segredos, dos lugares, das histórias que não deveriam existir, mas existem. Ela finalmente olhou para cima, e seus olhos eram penetrantes, inteligentes, completamente lúcidos. Faço isso há 60 anos. E estou cansada. Preciso de sucessores. Esther explicou que havia uma organização, não exatamente formal, mas uma rede de indivíduos ao longo de séculos, que mantinha registros dos lugares anômalos. Não apenas em São Paulo, mas no mundo inteiro. Cada cidade grande tinha seus segredos, seus portais, suas anomalias. E o que fazem com essa informação? Preservamos, protegemos quando necessário, avisamos quando apropriado e documentamos sempre, porque conhecimento mesmo de coisas terríveis é melhor que ignorância. Ela mostrou a Lucas os arquivos, relatos que datavam do século XVI, cartas de jesuítas descrevendo lugares do demônio encontrados nas terras do Novo Mundo, diários de engenheiros do século XIX relatando descobertas impossíveis durante construções, relatórios oficiais arquivados e esquecidos de desaparecimentos em massa inexplicados. É real, tudo é real, Lucas sussurrou, folheando documentos amarelados. Tão real quanto você e eu. A questão nunca foi se era real, mas o que fazer com essa realidade? E qual é a resposta? Esther sorriu. Ainda estamos descobrindo,
Mas pessoas como você, como Marina, estão encontrando novos caminhos. A era digital mudou tudo. Informação não pode mais ser completamente suprimida. Então, ao invés de lutar contra isso, espalhamos a verdade em formato que possa ser absorvido. Histórias, mistérios, arte. Lucas ficou com Esther por horas, absorvendo décadas de conhecimento condensado. Quando finalmente saiu, o sol estava se pondo, tingindo o céu de São Paulo em tons de laranja e vermelho. Ele sabia o que tinha que fazer. Não apenas contar sua história, mas ajudar outros a contarem as suas. Criar uma rede maior. Um movimento. Realidade oculta. Não era apenas um canal. Era uma filosofia. Uma forma de lidar com o incompreensível. Nos meses seguintes, Lucas se tornou um colaborador ativo. Seu material sobre o portal do metrô se tornou viral em círculos específicos. Ele começou a receber mensagens de todo o país, pessoas com suas próprias experiências, seus próprios encontros com o impossível. E o mais importante, o portal mudou. Os guardiões relataram que a natureza de sua vigília havia mudado. Não eram mais prisioneiros silenciosos, mas contadores de histórias ativos. Eles começaram a aparecer, não fisicamente, mas em sonhos, em visões, em momentos de sincronicidade para aqueles que desciam aos túneis, guiando, avisando, protegendo. Você fez isso, seu Mário disse uma noite, depois de um turno particularmente tranquilo. Transformou um segredo que consumia em um segredo que ensina. Não fui só eu, foi Marina, foi você, foi todos nós. Talvez. Mas você provou que funciona. E agora outros lugares estão despertando. Outros guardiões estão sendo libertados de seus silêncios. Isso é grande, Ferreira. Maior do que você imagina. Lucas continuou trabalhando no metrô, mas agora com um propósito duplo. Durante o dia, era apenas um segurança. Mas à noite, era um documentarista do impossível. Um guardião de um novo tipo. E o portal? Ele permanecia. Mas agora, quando pessoas ocasionalmente tropeçavam nele, porque alguns ainda eram chamados, elas não eram mais confrontadas com o silêncio aterrorizante. Eram recebidas por histórias, por avisos, por contexto. Alguns ainda escolhiam se juntar aos guardiões, mas agora era uma escolha informada, não um destino cego. E outros, como Lucas, escolhiam o novo caminho. Guardiões da superfície, contadores de histórias, tecelões da rede que estava lentamente envolvendo todos os lugares estranhos do mundo. A estação fantasma do metrô não era mais apenas um segredo. Era uma lenda, uma história, uma advertência, uma promessa. Dependendo de quem você perguntasse, era verdade ou ficção. Mas essa ambiguidade era seu poder. Porque no final, a realidade oculta só é verdadeiramente oculta quando ninguém ousa falar sobre ela. Mas quando se torna história, quando se torna narrativa, quando se torna parte do consciente coletivo, ela se transforma. De predador em professor, de consumidor em colaborador. E Lucas Ferreira, ex-segurança de turno noturno, agora guardião de um novo tipo, continuava seu trabalho, uma história de cada vez, um mistério de cada vez, uma verdade de cada vez. Porque a realidade oculta está sempre lá, nos túneis sob nossos pés, nos cantos escuros de prédios antigos, nos lugares que a razão diz que não deveriam existir. Mas agora, pela primeira vez em séculos, não estamos mais sozinhos ao enfrentá-la.